você que tem aprendido conosco sobre a graça de Jesus, retribua se inscrevendo no nosso canal, ativando o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixando o teu like e compartilhando nossos vídeos com seus grupos de amigos e receba graça sobre graça na tua vida, no nome de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que ama, honra e reverencia ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim, no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 3. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que ele preparara, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de cobre que tinha feito em Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo do Senhor, e Salomão e a congregação buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: porquanto ouvi isto no teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. Grande, tremendo e digno de honra é o nosso Senhor Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra alargue a tua tenda, no nome de Jesus. Qual o valor que você dá para Deus, meu amado irmão, minha amada irmã? Eu estou certo de que você respondeu a essa pergunta dizendo algo assim: Deus é tudo na minha vida. Se não foi isso, foi algo bem parecido. A grande maioria das pessoas, meus irmãos, pelo menos as que creem na existência de um Deus, independentemente de o seguir ou não, normalmente responde dessa forma. É como um ato reflexo, uma reação automática, mecânica, e que normalmente não procede do coração, mas sim da mente das pessoas. Então, diante disso, cabe uma outra pergunta.
Será que é assim mesmo como você respondeu, meu amado irmão, minha amada irmã? E a você que nem se arriscou a responder a nenhuma dessas perguntas, eu te sugiro que não responda agora. Espere até o final desta ministração. Assista essa mensagem até o fim e responda com o coração a toda e qualquer pergunta referente ao valor que você dá para Deus. Mas não responda para mim. Responda para você mesmo. E principalmente para o nosso Deus. Valorizar, honrar e seguir ao Deus que não se vê, meus irmãos, é um ato de fé. Porque a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. O mundo que não conhece a Deus não o valoriza, nem o honra e nem o segue porque não o vê. E isso porque não tem fé no Deus verdadeiro. Muitos se aventuram a seguir a deuses, visíveis ou não, deuses criados pelo mundo, pelo inimigo das nossas almas, ou mesmo pela mente das pessoas, e depositam a sua fé em falsos deuses. E alguns, ainda conscientemente, chegam a fazê-lo, a depositar sua fé em demônios. Mas, meus irmãos, coloquemos as coisas no lugar certo. Deus quer que usemos a fé, esse dom que Ele mesmo nos concede para nós usarmos, e não para jogarmos fora. Mas com um detalhe, precisa ser a fé nele, no Deus verdadeiro. Muito embora, meus irmãos, ainda não tenhamos visto a Deus, vemos todos os dias, todas as horas, a obra da criação, a harmonia existente em tudo que Ele criou. Desde a formação do mundo, passando pelo céu e chegando até o homem. Tudo foi criado por Ele, com muito amor e perfeição. E foi testado por Ele mesmo, antes de qualquer pessoa. E constatado que tudo era bom. Mas vejam, irmãos, que quando Deus criou o homem e a mulher, Ele afirmou que tudo era muito bom. Vemos também, a toda hora, o agir das mãos de Deus nas nossas vidas. Como poderíamos desconsiderar as bênçãos que dele recebemos, começando pelo nosso despertar a cada manhã, até o cuidado que Ele tem ao enviar os seus anjos para guardarem o nosso sono. Olha, meus irmãos, diante de tudo o que vemos e sentimos, é mais difícil não crer em Deus do que crer na existência dele. Esse mundo, meus irmãos, precisa ver para crer, enquanto que nós vemos porque cremos. E o mundo caminha, meus irmãos, todos nós sabemos, a passos largos para a perdição, porque não valoriza o Deus que os criou. Enquanto que nós mantemos a esperança da salvação
e aguardamos pelo grande dia em que diante dos nossos olhos a nossa fé será transformada em realidade concreta. Mas infelizmente, meus amados, assim como a fé não é para todos, esse final feliz também não será. Porque a salvação depende exclusivamente da fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Gênesis 1, 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie, e assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento, e assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o dia sexto. Meus amados, nós precisamos ter a consciência de que o Senhor nos valoriza, e muito, muito mais do que nós merecemos. Ele nos ama com um amor divino, algo que não encontramos em nenhum lugar aqui na terra. Deus nunca precisou do homem, meus irmãos, mas Ele nos criou num ato de amor. Ele formou a terra, os céus, e nos criou e nos deu vida, porque queria distribuir o seu amor. Tanto é assim, meus irmãos, que Ele nos colocou no paraíso, para vivermos junto a Ele. E mesmo havendo tido que nos expulsar do Éden, por causa do pecado, Ele continuou a nos amar, esperando pela ocasião de nos ter de volta junto a Ele. E quando nós estávamos totalmente perdidos, imersos no pecado, num ato de extremo amor, Ele veio pessoalmente a este mundo para morrer no nosso lugar e para nos trazer o caminho da salvação. E Ele ressuscitou e ascendeu aos céus e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. E deixou o seu Santo Espírito, o nosso Consolador, para nos orientar e nos conduzir nesse mundo hostil.
A nós que o amamos, seguimos e servimos, ele ainda prometeu e vai cumprir que virá mais uma vez a este mundo, mas não para ser sacrificado, humilhado, crucificado e desprezado como antes, mas virá como grande rei e juiz para resgatar a sua igreja. E ele está, nesse momento, meus irmãos, lá nos céus, preparando lugar para cada um de nós, para cada filho de Deus, para nós que alcançaremos a salvação pela sua graça e estaremos para todo sempre junto a Ele. Diante desses fatos, meus amados irmãos, é impossível não admitir que Deus nos ama e nos valoriza muito. Agora, resta que nós também o amemos e valorizemos de forma condizente. Gênesis 2, 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, no lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glórias a Deus. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o Senhor. Meus amados, valorizar a Deus não consiste apenas no uso de palavras, mas na realização de atos concretos de fé. Não precisamos sair por aí alardeando pelo mundo que nós confiamos, honramos e valorizamos a Deus. Mas precisamos dar testemunho da nossa fé através das nossas ações. Todos nós temos testemunhos de vida, meus amados. E cada dia uma história nova para contar. Porque cada dia que nasce é uma bênção para as nossas vidas, através das renovadas e infinitas misericórdias do Senhor. E isso sem contar todas as ações, visíveis ou não, da parte do Senhor nas nossas vidas. São livramentos, vitórias, conquistas, realizações, coisas que muitas vezes nós nem percebemos, mas que testificam do poder de Deus sobre nós. E muitas vezes, meus irmãos, o simples fato de estarmos em paz, sem perturbações e sem interferências do mal, muitas vezes são tomados pelas pessoas como coisas normais. Mas não são. É a mão do Senhor nos guardando, nos protegendo, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas. Lamentações 3, 22.
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Mateus 23, 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Meus amados, no trecho inicial que apresentamos, vemos ao rei Salomão, com a sua congregação, se dirigindo ao alto de Gibeon, onde se encontrava a tenda da congregação, para ali oferecer sacrifícios ao Senhor. Notem, irmãos, que naquela época a lei de Moisés ainda estava vigente e Deus recebia sacrifícios carnais. Hoje, diante da extinção do sacerdócio de Moisés, com a eliminação da lei mosaica e a introdução do novo sacerdócio de Jesus, com o início da vigência do novo tratado da graça, Deus só recebe de nós atos de fé, sacrifícios espirituais, de louvor e adoração a Ele. Mas voltando ao nosso trecho inicial, vemos que Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos. Ora, a lei de Moisés requeria um único holocausto para expiação do pecado, mas Salomão decidiu oferecer ao Senhor 1000. Alguém poderia estar pensando assim: puxa, ele deve ter pecado demais. Não, meus amados, nada disso. A lei não requeria um holocausto por pecado cometido, mas sim um para todos. E a Bíblia não apresenta qualquer pecado notável da parte do rei Salomão até aquela data. O que aconteceu, na verdade, meus amados, é que Salomão valorizou ao Senhor. Ele não aceitou oferecer apenas um único holocausto para um Deus tão grande. Veja o tamanho da fé de Salomão. É claro, meus amados, que o nosso Deus vale mais do que 1 milhão de holocaustos. Ou seja, jamais conseguiremos expressar o valor real do Senhor. Mas Salomão se destacou, meus amados, porque ofereceu 1000 vezes mais do que deveria, demonstrando que tinha 1000 vezes mais fé do que a maioria das pessoas dentre o povo de Israel. Levítico 4, 22. Quando o homem pecar e por ignorância proceder contra algum dos mandamentos do Senhor seu Deus, naquilo que não se deve fazer, e assim for culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta um bode tirado das cabras, macho sem defeito, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Meus irmãos, e diante do ato praticado por Salomão, não tardou para que o Senhor o recompensasse. Naquela mesma noite, Deus lhe apareceu
pedindo que formulasse algum pedido para que ele lhe concedesse. E Salomão poderia haver-lhe pedido riquezas, poder, vitórias, conquistas, mas ele pediu ao Senhor sabedoria para reinar e julgar aquele povo corretamente. Notem que quando Salomão ofereceu os 1000 holocaustos ao Senhor, não foi com segundas intenções, para barganhar com Deus, para receber algo em troca. Não, meus irmãos. Mas mesmo assim, o Senhor o recompensou poderosamente, com riquezas, sabedoria e poder acima de qualquer ser humano, além de vitória sobre os seus inimigos. Mas Salomão não foi o primeiro personagem bíblico a valorizar o Senhor de forma extraordinária. O seu pai, o rei Davi, também não aceitou receber gratuitamente a terra de Araúna para ali edificar um altar ao Senhor. Davi se recusou a oferecer a Deus algo que não lhe custasse dinheiro. E então pagou pela posse da terra 50 ciclos de prata. 2 de Samuel 24, 21. E disse Araúna: por que veio o rei, meu senhor, ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome, e ofereça ao rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não, mas por preço justo tu comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. E nos dias de hoje, meus irmãos, como será que as nossas atitudes e comportamentos expressam o nosso amor a Deus? Qual o verdadeiro valor que nós damos ao nosso Senhor, aquele que nos criou? Certamente, meus amados, Deus não espera receber da nossa parte mega ofertas, sacrifícios carnais, nem pensar. O que Ele quer que nós façamos, meus amados, Ele já nos deixou por escrito, através dos seus mandamentos e de todos os ensinamentos contidos na Bíblia. Mas aí surge o primeiro problema, meus amados. Quantas pessoas leem a Bíblia? Notem, meus irmãos, que estamos nos referindo à Bíblia verdadeira, não a essas falsas Bíblias que têm sido lançadas no mercado ultimamente. Estudos realizados pela Sociedade Bíblica Americana concluíram, meus amados, que apenas 18% da população com 18 anos ou mais lê a Bíblia diariamente. É quase, meus amados, como 1 a cada 5. Uma pessoa em cada 5 pessoas. E mais, esse mesmo estudo demonstrou que dentre as pessoas que afirmam ser cristãos praticantes, apenas
97% tem algum tipo de contato com a Bíblia fora dos horários de culto. Notem, meus irmãos, que esse tipo de contato não significa necessariamente leitura ou estudo bíblico. Pode ser uma eventual consulta. Isso indica que a grande maioria do povo de Deus desfila com a Bíblia. Eventualmente, a usam durante o culto. Isso quando vão aos cultos também. Mas depois, ao chegar em casa, a deixam em algum canto esquecida. Ora, meus amados, do mundo não podemos esperar grandes coisas. Mas do povo de Deus, isso é muito preocupante. Porque praticamente 1/3 do povo de Deus lê a Bíblia. Agora, se formos procurar averiguar quantos estudam a Bíblia verdadeira, pesquisando e orando ao Senhor para buscar o real entendimento, para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse percentual vai despencar, vai cair drasticamente. E isso explica por que existe uma grande quantidade de desinformação e distorções da verdade de Deus entre o meio evangélico. Meus amados, o Senhor nos deixou uma palavra, um evangelho. Mas o que vemos nos dias de hoje são dezenas de evangelhos diferentes. E desunião entre os filhos de Deus. E, no entanto, todos dizem que Deus é tudo nas suas vidas. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Provérbios 2:3. Se clamares por conhecimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos seus santos. Glórias ao nosso Deus. Meus amados, a falta do conhecimento bíblico acarreta o desconhecimento de Deus e a criação de deuses paralelos, deuses de conveniência e a valorização não do Deus verdadeiro, mas de falsos deuses. Por exemplo, meus amados, 80 a 90% do povo de Deus diz que o homem tem livre-arbítrio e que pode decidir tudo na sua vida, inclusive escolher entre a salvação eterna e a morte eterna. Bem, meus amados, que alguém me mostre na Bíblia original, a que foi traduzida por João Ferreira de Almeida,
Sim, essa é a Bíblia original. Que alguém me mostre onde existe essa expressão livre-arbítrio. Isso, meus amados, é uma expressão antibíblica que anda na boca da maior parte dos filhos de Deus. É curioso como as pessoas insistem nessa mentira, mas no final todos querem a salvação eterna. Eu nunca vi ninguém dizendo de coração e a plenos pulmões que escolheu a morte eterna, que quer ir para o inferno. É óbvio, meus amados, que todos nós tomamos decisões todos os dias nas nossas vidas, mas nunca tivemos nenhum livre-arbítrio. Deus não nos deixou nada livre, meus irmãos. Ele nos deixou os mandamentos para seguirmos. E nunca disse que poderíamos obedecer ou não a ele. Mas ele disse que se nos desviamos deles, dos seus mandamentos, vamos arcar com as consequências. Vejam, meus amados, como o profeta Jeremias, homem de Deus, foi humilde e sábio em reconhecer que o Senhor está adiante de cada passo que damos. Agora, com relação à salvação, meus amados, a área mais importante das nossas vidas, você acha que o Deus, que é santo e perfeito, deixaria essa decisão nas mãos do homem imperfeito e pecador? Então você não conhece a Deus. Se fosse assim, meus amados, o paraíso estaria povoado por pecadores. Agora, mais uma vez te digo, como eu já disse em outras vezes, se o homem pode decidir pela própria salvação, ele não precisa de Deus. Então, meu amado irmão, você que defende esse livre-arbítrio, se salve sozinho. Eu quero ver se você consegue. Agora, não venha me dizer que existe um Deus pequenino, ansioso, roendo as unhas, andando em círculos, torcendo para você escolher a salvação. E quando o poderoso homem, o grandioso homem, diz aquele Deus fraquinho e servo, eu escolho a salvação. Aí ele dá pulos de alegria, pula cambalhota e vem correndo e dizendo, puxa, muito obrigado, meu chefe e senhor. Deixa eu te salvar logo antes que você mude de ideia e escolha ficar com Satanás. Quanta soberba, meus amados irmãos. Para que, afinal? Amanhã, essa carne será pó, meus irmãos. E estaremos diante do Senhor para sermos julgados pelas nossas atitudes e comportamentos. Meus amados, já é tempo de pararmos de brincar com Deus. Jesus está voltando como um grande rei e juiz e chega a qualquer momento. E qualquer coisa diferente do Deus soberano e todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, meu amado irmão, minha amada irmã, rejeite, repreenda. Porque isso é um ídolo, é uma criação demoníaca.
Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir os seus passos. Glórias ao Senhor. Salmos 12, 3. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Provérbio 29, 23. A soberba do homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Meus amados, Deus manda devolver os dízimos, mas as pessoas relutam, se recusam e chegam a ofender os irmãos por causa dessa ordem de Deus. A Bíblia existe, meus amados, para nos ensinar, para nos orientar e nos dar exemplos, para que estejamos sempre no centro da vontade de Deus. Precisamos buscar aprender com os grandes sábios do passado a viver em fidelidade ao Senhor. Atentem, meus irmãos, para os exemplos que apresentamos recentemente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele não aceitou oferecer algo para o Senhor que não lhe custasse dinheiro. Isso é uma prova inequívoca de amor a Deus e não ao dinheiro. Salomão, filho do rei Davi, foi o homem mais poderoso e rico de toda a história da humanidade, porque, ao invés de oferecer um único holocausto para o Senhor, como estabelecia a lei, ele deliberou oferecer 1000, ou seja, aquela oferta lhe custou 1000 vezes mais do que poderia haver custado. Isso também testifica, meus irmãos, do seu amor por Deus acima do amor por dinheiro. E nos dias de hoje, vejo irmãos que não compreendem que Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas a obra de Deus, sim. Também não compreendem que o Senhor poderia, Ele mesmo, suprir toda a necessidade financeira da sua obra. Mas ocorre, meus amados, que Ele quer testar a nossa fidelidade, a tua e a minha. E Ele quer ter a oportunidade de nos abençoar ainda mais. Então eu vejo esses irmãos numa luta desenfreada, numa batalha campal contra os irmãos que defendem a fidelidade às ordens de Deus e a participação do povo de Deus contribuindo para a propagação do Evangelho. É lamentável, meus irmãos, mas eu mesmo já fui ofendido por várias vezes por pregar o que está na Bíblia acerca dos dízimos e ofertas. Como se eu fosse um usurpador, um mercenário, um aproveitador do dinheiro das ovelhas do Senhor, sendo que nunca, jamais, em tempo algum, recebi qualquer valor ou benefício dos filhos de Deus. Essas pessoas pensam que estão atacando a mim e aos outros fiéis, mas não percebem que estão atacando ao próprio Deus.
Notem que já houve pessoas, meus amados, querendo contribuir para o trabalho de divulgação que nós fazemos através do nosso canal, mas eu me recusei terminantemente. Isso somente irá ocorrer quando e se o Senhor nos permitir. Agora, quem não concorda com o ofertório na obra de Deus, obviamente está em desacordo com Deus. Então, não deveria se insurgir contra mim ou contra os outros irmãos pastores. Não reclame conosco, meus amados, dos dízimos ou do mau uso que alguns pastores, melhor digo, falsos pastores e mercenários, fazem da contribuição dos fiéis. Reclame diretamente com Deus. Ou você pensa que Deus não está vendo tudo o que as pessoas fazem? Quem manda devolver os dízimos é o Senhor. Quem diz que os sonegadores estão roubando a Deus é também o Senhor. Então, por que alguns falsos crentes decidem atacar justamente os que valorizam a Deus? Deveriam essas pessoas, meus amados, ter algum temor do Senhor, porque algum dia, inevitavelmente, a conta chega para eles. Malaquias 3, 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim disto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Provérbios 8, 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Meus amados, existe uma cultura perversa, oriunda da Igreja Romana, de dar esmolas a Deus. Nós não podemos seguir a doutrina católica, meus amados. Eles não conhecem a palavra de Deus e nós temos que seguir a Bíblia. Isso demonstra também o valor que eles dão para Deus. É o valor de uma moeda, de uma esmola. Mas nós, que somos filhos de Deus, temos que devolver a parcela dos nossos ganhos que não nos pertence, que são 10%, a título de dízimos. E como oferta alçada, podemos oferecer ao altar o que quisermos, o que o nosso coração nos impulsionar. Então, que fique claro que o primeiro, o dízimo, é obrigatório, enquanto que a oferta é voluntária, dá quem quiser.
Mas nada impede também que alguém devolva ao Senhor algo mais do que 10%. Muitos irmãos se insurgem contra a devolução dos dízimos. Alguns porque simplesmente amam mais ao dinheiro do que ao Deus que lhe dá o dinheiro. Outros, devido aos maus exemplos de uso das contribuições dos fiéis, que vez por outra chegam ao conhecimento do público. Isso é uma realidade, meus amados. Mas não pode ser um impedimento para a nossa obediência ao Senhor. Não podemos parar a obra de Deus por causa de um ou outro. Os pastores serão julgados pelo Senhor pela forma como usaram os dízimos dos fiéis. Mas nós seremos julgados pelo cumprimento ou não da ordem de devolver os dízimos à casa de Deus. Aí está um detalhe, meus irmãos. Peçamos direcionamento ao Senhor, porque nem todo lugar chamado igreja é a casa de Deus. Mas o curioso, meus amados, é que todos nós pagamos impostos, uma carga altíssima, uma carga excessiva de tributos, taxas e impostos, que chega a alcançar a metade dos nossos ganhos. Ou seja, algo em torno de 50%. E ninguém fala nada. Ninguém reclama. Tudo normal. Mesmo não vendo qualquer contrapartida para a população em termos de obras sociais e melhoria dos serviços essenciais. Todos aceitam passivamente o que o governo toma das nossas mãos para alimentar, na maioria dos casos, a corrupção. Mas quando se trata de devolver os 10% que o Senhor já estabeleceu que não nos pertence, mas sim a Ele, muitos irmãos se revoltam, se rebelam e se recusam. Mesmo havendo conhecido ao Senhor e se convertido, devido ao dízimo dado por algum outro irmão. Meus amados, não tem saída. A pessoa que sonega os dízimos rouba a Deus e está demonstrando claramente que ama e valoriza mais ao dinheiro do que ao Senhor. E quando esse irmão diz que ama a Deus acima de tudo, está cometendo ainda mais um pecado. Porque está mentindo. A palavra de Deus esclarece, meus amados, que o amor ao dinheiro, não o dinheiro em si, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas que o dinheiro atende a tudo. 1 de Timóteo 6, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Eclesiastes 10, 19. Para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegria, e por tudo o dinheiro responde. Meus amados, não é
possível uma pessoa dizer que ama e valoriza ao Senhor se não faz a vontade dele? A primeira coisa que todos nós temos que buscar, meus amados, é o conhecimento do Senhor e dos seus mandamentos, e em seguida obedecer. Existem muitos irmãos que estão vivendo no engano de forma consciente, mas outros de forma inconsciente. Mas aí reclamam de Deus porque não lhe responde às orações. E que a vida não evolui. E não consegue êxito nos seus empreendimentos. Meus amados, uma pessoa de Deus que crê e valoriza o Senhor, a primeira coisa é que não murmura. E jamais se insurge contra a vontade de Deus. E agradece sempre ao Senhor, não apenas pelo que dele recebe, mas também por tudo que deixa de receber, porque sabe que assim é para bem. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E ainda dá graças ao Senhor pelo que deixou de perder. Veja uma coisa, meu amado irmão, minha amada irmã. Pode ser que o Senhor ainda não tenha te dado um carro novo. Mas observe que o teu carro antigo não anda dando problemas ultimamente. Isso também é fruto das mãos do Senhor. É preciso valorizar a Deus, meus amados, em cada detalhe das nossas vidas. A partir do instante, meus irmãos, em que colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus, precisamos ter a consciência de que tudo que chega a nós provém dele. E que tudo que nos alcança é segundo a vontade dele. Essa vontade que é boa, agradável e perfeita. O Senhor nos demonstrou, meus amados, através do exemplo de Salomão e de tantos outros, que ele valoriza a quem o valoriza. E isso comprova que somos nós os grandes responsáveis pelas coisas que ocorrem nas nossas vidas, tanto as boas quanto as más. Sejamos sábios, meus amados. Busquemos as boas, reconhecendo no Senhor o valor que Ele tem. Demos glórias a Deus, meu amado irmão, minha amada irmã, porque somente Ele é digno de honra, de louvor e de adoração. Louvado seja o Senhor. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com a minha foto, que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, e então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 250 vídeos publicados, tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e seja bem-vindo ao nosso meio. E também não saia do nosso canal, continue conosco. Aproveite
para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir? Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Verifique, meu amado irmão e amada irmã, a quem você ama realmente. Porque onde está o teu coração, aí é onde está o teu tesouro. Amém.